Bem-vindos à região da Pequena África. Num passado muito recente, milhões de africanos desembarcaram aqui em sofrimento. Eles foram capturados, trazidos à força e submetidos a jornadas exaustivas de trabalho. Os nossos ancestrais construíram o Brasil, que insiste em apagá-los. Com muito respeito, pisando neste chão, o Câmara Rio Entrevista de hoje entrevista a Eliana Alves Cruz. Oi, Eliana! Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, Prazer. que bom você tá aqui. Vamos lá? conversar. No caso do Valon. Bem pertinho daqui está um lugar cheio de história e de significados que foi cenário e título do segundo romance da nossa convidada, O Crime do Cais do Valongo, lançado há 5 anos pela Malê Editora. Título que deu visibilidade ainda maior à escrita da Eliana, que já era premiada inclusive. O livro de estreia dela, Água de Barrela, ganhou o prêmio Silveira Oliveira da Fundação Palmares em 2015. Eliana, que bom que você está com a gente hoje. Um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Esse Brasil contemporâneo passou a falar mais dessa região aqui da Pequena África há pouco tempo, a partir das obras de revitalização do centro do Rio para os Jogos Olímpicos. Ele ainda não se conhece, esse Brasil? Não se conhece, não nos conhecemos. O Brasil é um continente, é um território enorme, muito diverso. E dentro desse território existem vários países. Dentro do Rio de Janeiro existem várias cidades. E nós não conhecemos a nossa origem, não conhecemos quase nada sobre nós. E isso me instigou a escrever O Crime do Cais do Valongo. Essa região é muito importante para a história da cidade, do Brasil e da humanidade. Não à toa é patrimônio da Unesco. Existe uma parcela do Brasil que nega passado ou tenta relativizar as dores desse passado e principalmente as consequências no nosso presente, as sequelas que a gente ainda carrega por termos sido a nação mais escravocrata do planeta, essa que é a verdade, né? Em números absolutos, 5 milhões de pessoas escravizadas vieram para o Brasil, então isso é muita coisa e quase que 1/3 desse contingente pisou aqui no Cais do Valongo. Então isso tem um peso histórico para nós e uma responsabilidade também em contar essa história para que ela não se repita de forma velada ou com outra roupagem, para que a gente realmente consiga edificar um futuro diferente. Contar a história como ela de fato é. Essa é uma preocupação que você tem? Essa discussão sobre a verdade, o que é verdade, é uma discussão até filosófica, né? A gente tem várias versões de um mesmo fato a partir do ponto em que você está, em que você olha para a realidade. Mas existem acontecimentos que não tem escapatória. O tráfico transatlântico é um fato, os números envolvendo esse tráfico é outro fato, o dinheiro envolvido é outro fato, o tanto de pessoas que vieram sequestradas em condições muito precárias e violentas é outro fato. Então, disso a gente não escapa. A gente pode ter aí visões diferentes sobre muitas coisas, mas isso é algo fundante na sociedade brasileira. Então, eu não via muito isso nos nossos romances, na nossa literatura de um modo geral. Era tudo muito sob um outro olhar, né? Um olhar que não vem das pessoas que descendem dessa dor, que descendem dessas pessoas que pisaram aqui acorrentadas. Você tem a pesquisa como um norte do seu trabalho, de tudo que você faz. Essa curiosidade, essa vontade de entender, de ir a fundo nas coisas, no conhecimento, vem da infância, tem a ver com as suas origens? Tem a ver com tudo, né? Eu acho que com essa curiosidade, com as lacunas que eu via desde muito cedo na minha própria história, esse desejo de saber de onde viemos, que eu acho que é um pouco inerente a todo ser humano, né? A gente quer saber de onde a gente veio. E eu acho que veio também um pouco da profissão que eu escolhi, porque eu sou jornalista. Então, isso aguça o nosso faro
para apurar, né? Para apuração. Então, eu acho que eu não consigo escrever sem dominar o tema sobre o qual eu estou abordando. E às vezes ele é um pano de fundo, ele é uma laje sobre a qual eu ergo a minha construção, a minha casa, a minha escrita. Então a pesquisa é algo fundamental para mim. O seu estilo literário, ele é natural ou você também o construiu? Eu acho que nós somos artistas que vão se construindo ao longo de um tempo. É óbvio que quando a gente senta para escrever, a gente tem uma intencionalidade, mas ao longo da carreira, a gente vai recalculando rota, até que a gente entenda que tem um projeto literário. Então eu acho que depois da escrita do meu primeiro livro, que foi o Água de Barrela, eu comecei a entender qual era o meu projeto literário, que era falar sobre, na verdade que não é um só, são vários, né? Porque tem várias intencionalidades ali nesse conjunto de livros que tenho até o momento. É falar sobre esse passado oculto, é falar sobre infância, sobre quem tem direito ao quê na nossa nação e principalmente como a gente fabula um futuro. E falar com ironia, com poesia, Sim. falar valorizando a identidade, né? Sim, eu acho que a gente precisa desses recursos para não tornar a violência tão gráfica, tão explícita, tão carne e nervo exposto, porque isso é retraumatizar pessoas que já vêm de um trauma e que carregam esse trauma. Todas as pessoas negras no Brasil, se tem metade, uma pontinha de despertar e de consciência, entendem as violências a que foram submetidas. Então, a depender de como eu vou tratar esse tema nos livros, a depender de como eu vou manipular as palavras, é conduzir essas pessoas de novo ao sofrimento. E isso não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que a gente reconheça, sim, que marque, sim, esse lugar na história e esses acontecimentos para que não se repitam, mas principalmente que ele não seja um fim em si mesmo, que a gente possa superar e encontrar maneiras de achar outros caminhos. Literatura é lugar de quê? De quem? Literatura é lugar de todo mundo e literatura é lugar de debate, de tudo. E não é um lugar absolutamente de conforto necessariamente. Você não lê um livro porque o autor concorda com você. A literatura ela não tem essa função de corroborar os seus pensamentos. Muito pelo contrário, a literatura ela deve instigar os seus pensamentos e deve te conduzir a outras reflexões e a outros lugares. Esse desejo de agradar, que a gente vê muito, que é uma lógica muito de redes sociais, que é uma lógica muito do nosso tempo, ela entra em choque direto com a literatura, porque a gente tem esse papel de observar a vida e quando a gente observa a vida, não adianta, ela vai incomodar, né? Os problemas vão aparecer, então esse é o lugar da literatura, é de dizer sem medo, é um lugar de liberdade. E você vai continuar dizendo muita coisa daqui a pouquinho. Câmara Rio Entrevista vai para um breve intervalo. Fique com a gente. Me disseram que meu cabelo era rebelde, revoltado. Logo ele, sempre tão lindamente arrumado, penteado, trançado, no alto da mente resiliente, paciente, consciente. Imaginei o cabelo na revolta, com os alfaiates insurgentes, com os malês combatentes. Pensei o cabelo em chamas, indignado no engenho Santana, na revolta das carrancas de queimados de Pati do Alferes, de Palmares. Disseram que meu cabelo é rebelde. E eu, escrevendo versos, concordei. Câmara Rio Entrevista de volta hoje na Praça da Harmonia, região da Pequena África, conversando com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz. Aliás, você faz tanto sucesso como escritora que às vezes não se fala da Eliana, que trabalhou já com comunicação social, trabalhou tantos anos com esporte olímpico, inclusive. O esporte te fortaleceu, essa experiência com ele? Sim, foi uma experiência crucial na minha vida. Foi por conta do esporte que eu conheci tantos países, ou seja, eu conheço
35 países, viajei muito, o Brasil inteiro, conheci pessoas as mais diversas, realidades as mais diversas, então isso não seria possível não fosse o jornalismo e não fosse especificamente o esporte. E o esporte ele tem uma coisa interessante, porque ele lida, a matéria-prima do esporte é o corpo, e lidar com pessoas que têm o corpo como instrumento de trabalho é algo que conversa muito com, de alguma forma, o que eu escrevo, que fala de corpos que são vistos de forma diferente a depender do lugar onde estão. Nunca estão na normalidade, né? Nunca estão no padrão. E então essa foi uma experiência muito rica, muito importante na minha trajetória. Você também representou, foi responsável por um site, Black Sport Club. Isso. Que ressaltava a figura negra, né, o esportista negro. Você, nesse ramo, via essa necessidade de apresentar esses talentos do esporte, os talentos negros? Você via muito preconceito? Eu via, porque é o seguinte, esporte é uma coisa assim, primeiro que assim, não existe o esporte, são os esportes. Da mesma forma como a gente tem um país diverso, a gente tem um esporte diverso também. Então você tem aqueles esportes em que as pessoas acham que apenas pessoas negras têm talento para executar, como por exemplo atletismo, e em esporte em que você acha que as pessoas negras não podem estar, que é por exemplo natação, que é o que eu cobria. Então eu estava sempre num ambiente muito embranquecido, com muitas pessoas brancas, uma ou outra carinha preta, na área de orientação, então, seja técnicos, massagistas, médicos, menos ainda. Então, né? é um ambiente que me desafiava, porque eu era sempre vista como, afinal, ela tem mesmo competência para estar aqui? Afinal, ela conhece mesmo isso aqui? Quem é essa pessoa? Eu era sempre vista com muita curiosidade e, às vezes, era sempre testada, né? Então, esse lugar de estar sempre num eterno Enem, num eterno vestibular, é um pouco o que a gente passa na vida, né? A gente é sempre testado O demais. tempo inteiro. Não tem prêmio que você ganhe, não tem tempo tem. de estrada que você possua. Eu trabalhei com isso mais de 20 anos. Então, há algumas pessoas que acabaram de chegar nesse, como dizem aí, né? Acabaram de chegar, entraram no ônibus, estão sentando na janela, vinham me dar aula sobre coisas que eu estou há 20 anos fazendo. Então, isso dá um cansaço, né? Isso dá um cansaço, é muito extenuante. Ser negro no Brasil e no mundo também, né? A gente tem uma questão mundial aí que, oh meu Deus. Mas é isso, não existe terreno que esteja conquistado para sempre. A gente vai ter sempre que ter essa disposição de luta. Desistir jamais. Jamais, não está no vocabulário. Hein? Jamais. Na vida pessoal e profissional, quem é referência para você? Eu acho que, primeiro assim, de tudo, né? Minha família e esses ancestrais que eu retrato principalmente no livro Água de Barrela, essas pessoas que me possibilitaram ter força para encarar isso tudo que a gente acabou de conversar, né? São pessoas que viveram em condições infinitamente mais cruéis que as minhas, que abriram as portas e que principalmente planejaram para que eu estivesse aqui. Não foi um acaso. Eu não estou aqui, escritora, jornalista, etc. Aquela lista toda que você deu no início, eu não estou aqui por acaso, eu sou uma construção de um grupo, de uma família. Então, eu acho que isso é uma lição muito grande para nós, ou seja, que a gente tem que ser de propósito, não por acaso, e principalmente a gente tem que olhar para os nossos mais jovens e para as crianças, imaginando que elas estarão em lugares melhores que os nossos no futuro próximo. Então essas pessoas são as minhas primeiras referências. Na vida tem um monte de gente, fica até difícil de nomear para não ser injusto com ninguém, né? Mas é muita gente, são muitas pessoas que me são exemplo de conduta, para além da excelência nos seus fazeres, né? nas suas funções, nas suas profissões. Elas me são exemplos de seres humanos sobre a Terra, é isso. E a consciência negra? Ela se deu de que forma na sua vida? Olha, eu não tive essa coisa de tornar-me negra, porque, quer dizer, em parte, né? Porque desde muito cedo, eu tenho um avô, né? Meu avô materno, meu avô era muito politizado. Então, ele já sinalizava pra gente que a gente ia ter que ter atenção para algumas coisas, né?
no futuro. E meus pais também, porque a gente teve assim uma pequenina mobilidade social. A gente saiu daquela coisa da precariedade para a classe média, e uma vez na classe média carioca, do lugar mais escravocrata do planeta, num bairro muito branco, meu pai sentiu essa necessidade de ter a conversa. Olha aqui, você está aqui, as pessoas vão te aturar, elas vão te tolerar, elas nunca vão te aceitar. Então você tem que estar preparada para isso. Então isso criou uma certa casca, né? Uma certa consciência. E a vida vai dizendo para a gente, né, que eles tinham razão. Então eu acho que essa consciência, esse amadurecimento, ele vem muito mais cedo para a gente. E daí esse descompasso, porque algumas pessoas adultas que hoje não conseguem enxergar ainda algumas coisas, a gente já está nessa estrada e já sabe de muita coisa há muito tempo, desde a pré-adolescência, desde a infância. Isso dá também, novamente, um cansaço, né? Mas é algo absolutamente crucial para a sobrevivência. Se um menino negro sai à rua e ele não sabe que, a depender do comportamento dele, ele pode simplesmente não voltar, e por uma violência do Estado, não é nem na violência urbana, por causa de violência do Estado, e única e exclusivamente porque ele tem a pele negra, isso é uma crueldade, porque você está expondo aquela pessoa a sofrer, a perder a vida, né? Então essas realidades, elas precisam vir para as crianças desde muito cedo, e eu acho que esse foi o meu caso. A Eliana, negra brasileira, tem um sonho? Muitos sonhos, né? Um só não, muitos. Eu tenho o sonho de que um dia a gente não precise categorizar as pessoas. Eu tenho um sonho de que um dia esses temas sejam, que os meus livros sejam datados, ou seja, sejam livros que as pessoas vão estudar como retrato de uma época, mas não sintam que tem conexão com a sua realidade. Para mim, especialmente, é um misto de sensações quando alguém chega para mim e diz assim: nossa, eu li o seu livro, me identifiquei totalmente, porque quando você está falando de uma realidade do século XVIII ou do XIX, e as pessoas se identificam com aquela realidade, significa que muita coisa não mudou. Então, eu quero que um dia as pessoas leiam, pode ser que eu não esteja mais aqui, chegue para os meus netos, e diga: nossa, sua avó retratou uma época difícil, retratou algo que a gente conseguiu superar. Então esse é um sonho, né? Não sei se é uma utopia, muito provavelmente, porque eu não vejo nenhuma intenção da sociedade brasileira e mundial de mudar esse rumo da prosa nem tão cedo. Então acho que durante muito, muito tempo, muita gente vai ler e vai se identificar com aquelas realidades ali. Mas é disso que a gente vive, né? Acho que Luiz Gama libertou quase 2.000 pessoas, né? Já novos estudos apontam que ele libertou muito mais gente do que a gente imaginava, e pensou a abolição, mas ele não viu a abolição. Então alguém tem que sonhar antes que aconteça, mesmo que não seja para o seu próprio tempo de vida. Eliana, muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo que você colocou aqui pra gente, por essa troca. Tá? Eu que agradeço. É sempre bom, né, a gente trocar ideias e conversar, enfim, expor o que a gente guarda aqui dentro. Tá vindo um novo sucesso por aí? Se é sucesso, eu não sei, mas quem vai dizer é o público. Mas sim, eu tenho sempre muitos projetos, muitas coisas para escrever. Estou numa nova empreitada, espero que gostem, deve vir a público ano que vem. Sucesso nos muito próximos obrigada. também. A vocês de casa, obrigada pela companhia. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais e eu te faço um convite. Quando puder, venha conhecer ou revisitar a região da Pequena África. Venha conhecer o Brasil. Até o próximo programa.